Hoje no Gregário a gente vai começar uma brincadeira diferente chamada Papo de Oficina. E a gente vai falar sobre histórias e aprendizados que acontecem nas oficinas que a gente frequenta. E começando isso com alguém que eu acho que vai voltar a estar muito com a gente, é o Johnny Lin, é um dos maiores e mais respeitados mecânicos, pelo menos da região sudeste. É, tem privilégio da gente estar junto aqui. Eu conheço o Johnny desde que cheguei em São Paulo, e ele e a família dele é quem eu tenho confiado as minhas bicicletas. Então, Johnny, muito obrigado e bem-vindo. Ok, obrigado Álvaro pelo convite. Obrigado. E Estamos Johnny, aí. uma curiosidade de que, apesar dos seus traços asiáticos, você não nasceu na Ásia, né? Não, não, sou descendente de chinês e nasci em Moçambique, na verdade na cidade de Beira, né, que é em Moçambique. E você veio para o Brasil quando? Eu vim em 77 por conta da Guerra Civil, Guerra da Independência, que estava feio lá, né, em 77. E a sua apresentação à bancada de ferramentas, quando ela aconteceu? Foi em 89. O meu mestre foi o Daniel Liperti, no fundo de garagem, lá da casa da mãe dele. E vão-se mais de 30 anos, então, com experiência não só no Brasil, mas como também atendendo oficinas remotas no Ironman, ou fazendo apoio de equipes fazendo run. Aliás, quantas vezes você já fez o run? O Race Across America? Nossa, Race Across America 13 vezes. 13? 13, 13 vezes. Comecei em 95 com um convite do Michel Vogler, né, que ele descobriu, ele fez a prova em 94, né? Daí em 95 jogou essa ideia lá para o João Paulo, né, para os amigos lá dele e conseguiu o patrocínio para fazer em 95. Foi a primeira vez que eu fui, né? Em 95. Aliás, Faz falando em tempo. Bogle, eu lembro que uma vez você comentou uma história muito curiosa envolvendo um triatleta internacional que fez algo que parecia absurdo. Como é que é essa história? Tô até dando risada aqui que eu lembrei, né? No Ironman de Florianópolis, né? Eu prestava serviço lá para Endurance, né? Do Ken Glar e vinha muitos atletas, né? De estrangeiros. E numa dessas veio uma caixa de bicicleta e tava assim meio entreaberto. Eu não entendia por quê. Daí fui abrir a mala bike, tava a bicicleta já com os pedais. Daí o atleta chegou e falou: Puxa vida, eu não estou conseguindo clipar as sapatilhas, né? Daí eu falei: Ok, deixa eu ver aqui. Daí tomei um susto. Ele falou: Olha, eu instalei esses pedais em casa e não consegui mais tirar. Daí eu olhei, fiquei olhando e falei: Nossa Senhora, foi uma das coisas mais absurdas e umas aberrações assim, né? O pedal esquerdo estava no do lado direito e o direito no lado esquerdo. Tava meio completamente saci pererê, né? Mas é Imagina, possível? olha, eu não sei como ele conseguiu fazer, mas ele conseguiu arrebentar a rosca na pé de vela. E, Mas, e você conseguiu tirar? olha, sofri bastante. E a sorte dele que a gente conseguiu atarrachar, né, inverter, né, colocar na posição correta e funcionar, porque a rosca estava bem danificada. Agora, Mas e ele não percebeu que o pedal estava de trás para frente, quer dizer, ele estava tentando clipar e olhando para o pedal de que ele tem sempre uma posição de bico, que esse bico estava para trás. não conseguiu. Ele Nossa. não conseguiu. E fez muita força. Ele falou, nossa, mas eu fiz muita força. Eu falei, nossa, você não viu que estava com alguma coisa errada? Ele falou, não. Agora, eu tenho que admitir de que eu pedalo há mais de 40 anos e toda vez que eu vou desmontar um pedal, que eu não faço toda hora, eu tenho que parar para pensar, porque a rosca dos dois lados não é igual, né? É um cuidado que todo mundo tem que prestar atenção e às vezes você aperta mais, o que torna quase impossível quando um mecânico, alguém que Uhum. tem a técnica, tirar, né? Exatamente, exatamente. Tem que tomar bastante cuidado. E quer dizer, na maioria dos pedais tem escrito, né, de direito e esquerdo, né, R e L, né? Alguns não, mas aí tem que prestar bastante atenção
no fio de rosca, né? Mas o problema não é colocar, porque esse você vai descobrir que de um lado enrosca, o outro não. O problema é que você vai tirar, que você lembra que um é anti-horário e o outro é horário. E aí que o que não é lógico, mas faz sentido como engenharia. Aham, sim, sim, é verdade. E você sabe que muita gente fala, ah, não, não precisa, é só encostar um pouquinho. Mas, se você só encostar um pouquinho, no sentido que você pedala, ele desatarracha o pedal. Já Uhum. vi gente com o pedal clipado no pé e soltou, porque não deu o torque correto, né? Só simplesmente terminou e deu uma apertadinha. Daí o pedal sai no pé. E outra história que eu lembro de você ter mencionado é de que quem pedala há muito tempo lembra que não tinha hoje a variedade de lubrificantes e de engraxantes e graxas que existem hoje à disposição. Eu lembro, inclusive, que no começo era óleo Singer de máquina de costura, que eu usei nos anos 70, anos 80. E aí surgiu a história do WD-40, que WD-40 era para usar em bicicleta. Nossa, acho que umas 2, 3 semanas atrás, né? Apareceu lá na loja, né? Cliente que tinha acabado de adquirir a bicicleta, né? E foi usá-la. Usou e no final usou na terra e sujou. Daí foi lavar em casa, lavou e depois perguntou para um amigo: Ah, o que eu faço agora? Daí o amigo falou: Passa WD na bicicleta. Só que a bicicleta dela, freio a disco, né? Como hoje, né, a maioria das bicicletas vem já com freio a disco, tanto mecânico quanto hidráulico, e no freio você não pode passar, né? E ela acabou passando no disco e nas sapatas de freio. E daí ligou lá desesperadamente, olha, acabou o freio. A gente, uau, mas você acabou de tirar a bicicleta daqui, né? A gente montou um mês atrás, ela, não, mas o que aconteceu? Não, usei, fui lavar, lavei e perguntei para um amigo o que passava na bicicleta. Daí ele falou, não, passa WD que ok, né? Daí eu passei na bicicleta inteira. A gente, nossa, não faz isso. Acabou passando o freio. Daí, a conclusão, teve que trocar as pastilhas de freio, que acabou absorvendo, né, o óleo. Agora, tem alguma forma de usar WD-40 na bicicleta que seja recomendável? Olha, eu não sei. É relativamente recente. A WD agora tem um óleo específico para corrente, né? Para corrente Sim. das bikes. Não sei se é muito recente, mas deve ter uns 2, 3 anos para trás. Mas tem específico para corrente, né? Então, mas o E WD isso, genérico, o WD genérico para passar seja na corrente ou seja para lubrificar rolamento, câmbio, é recomendado? não recomendo lubrificar a corrente com o que está escrito lá desengripante, né, e lubrificante, porque o óleo é muito fino, atrai muita sujeira, né? Talvez no máximo é passar nas dobradiças do câmbio, né? Ah, puxa, andei no litoral, vou ficar lá por um mês. Eu acho que nas dobradiças é ok, mas na corrente, só se for em último caso. Ah, esqueci de levar óleo. Passa WD e tira o excesso, né? É o meu conselho. Mas não seria o mais adequado para Já que a gente isso. está falando de lubrificantes, tem uma outra história bastante curiosa sobre envolvendo vaselina sólida. Conta pra gente essa história. Olha só. Isso daí aconteceu numa outra oficina que eu estava, né? Daí a pessoa levou lá, né? Falando, puxa vida, perdi o freio. Daí logo fui olhar, tava no caliper do freio, tava todo empastado com uma pasta assim meio amarelado. Daí eu olhei e falei, não é possível. Peguei no dedo assim e fui ver o que era a textura. Daí eu falei, puxa vida, o que você fez aqui, né? Pode falar. Daí ele, Confessa, paredão. não, confessa aí, vai. Ele, não, veja bem, o freio estava fazendo barulho, daí o rapaz lá do prédio passou vaselina sólida no disco. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não faz isso, né? Agora,
nesse caso aí teve que trocar, além das sapatas de freio, o disco, né? Porque contaminou de uma tal forma que não funcionava, né? Daí ele falou, não, foi o rapaz. Ele pegou e já jogou a culpa em alguém, né? Que provavelmente deve ter sido ele para resolver. Que, aliás, acho que essa é uma coisa que deve acontecer muito de alguém que faz uma besteira enorme e te procura, aparece na oficina, para consertar o que às vezes é inconsertável, né? E não imagino que muitas vezes a pessoa assume que fez a besteira. Fala, nossa, isso aqui alguém me disse, eu vi no YouTube. Exatamente. Exatamente. Sempre foi um amigo, né? Ou aquela história, não, um amigo me falou, né? E agora, o que você recomenda como cuidado preventivo fazer em casa com disco? Se deve lubrificar discos? Quando ele começa a fazer barulho? Que tipo de limpeza depois de um pedal Hum, mais agressivo de uhum. chuva, de lama, de barro? Na verdade, o ideal seria tirar as rodas da bicicleta, né? Ah, pegar a esponja, aquelas de lava-louça, que é amarela e verde, Uhum. né, de Você um lado comprou assim. no supermercado? Isso, exatamente. Detergente líquido, neutro, né? A parte verde, aonde toca na sapata, Hum. limpar com a esponja a parte verde. Uhum. Depois só água e acabou. Não precisa de mais nada, né? Talvez pegar um papel toalha e secar, né? Ok. E na pastilha de freio, né? Na sapata de freio, pegar um pincel zero, né? Novo, sem ter usado em nenhum. Ah, puxa, pintei a parede, vou lá pegar pincel para. Não faça isso. Compra um pincel que nessas grandes magazine aí de ferramentas você vai pagar, sei lá, 7, 8, 10 reais, né? Compra um pincel e deixa reservado para isso, ponto, né? Pega também detergente neutro, passa no pincel e limpa dentro do caliper, né? Para tirar toda essa fuligem, né? De chuva, de lama, que isso daí acaba fazendo que desgaste mais rápido a pastilha e também o disco, né? Hoje em dia tem que tomar muito cuidado, né? O pessoal acha que disco não gasta, né? Uhum. Eu acho que o pessoal tem muito essa ideia porque muitas vezes eu pego lá quando a bicicleta chega na loja, né? Lá na oficina também, pego o paquímetro e meço. Daí você fala, uau, precisa trocar o disco. A pessoa já, né? Daí você, uau, não, sim. Tem nos discos tem escrito lá mínimo de De espessura. espessura, né? Não, até porque acho que tem uma prática que quem começa a pedalar não tem, que é de descer segurando o freio o tempo todo, em vez de dar toquinhos. Então isso tem um desgaste, seja de pinça com a sapata de borracha, ou seja no disco. Nas duas, Uhum. você está gastando muito mais material se você fica pegando leve o freio o tempo todo do que você soltando e prendendo, né? Uhum, sim, sim. Agora, na pandemia, Johnny, todo mundo sofreu, a gente não pôde se movimentar. E eu imagino que algum dos seus clientes, ou vários, começaram a fazer uma manutenção básica em casa. Isso aconteceu e que tipo de problema saiu desse tipo de hábito novo que veio com a pandemia? Olha só, interessante essa pergunta. Realmente, as pessoas que ficaram em casa, quer dizer, não, ficaram com medo, né? Durante a pandemia, tinha medo de levar em oficina, né? E fazia isso em casa, né? A própria limpeza. É possível, mas contanto que tome bastante cuidado de usar o desengraxante. Eu peguei muitas bicicletas que a pessoa falava, puxa vida, chegava de um pedal, ia lá e lavei minha bicicleta. Aí você, uau, e aí? Como que será que ele fez, né? Não, putz, eu pendurei lá no box de casa e ia passando com pincel, desengraxante. Eu falei, mas de que forma, né? Porque daí, quando você girava a roda, né, a traseira, onde tem o free hub, ficava roncando, ficava. "Uah". Eu falei, você lavou bastante a bicicleta, né? É, lavei. Aí você, uau. Então, vamos abrir aqui que eu vou te mostrar o que acontece, né? Esse
ou lavar muito. Você pode lavar, mas contanto que tenha bastante cuidado quando você for lavar, tipo vou exemplificar aqui para facilitar a vida. O cassete, por exemplo, né? Imagina o cassete aqui nessa posição e o pincel, né? E o desengraxante. Se você deixa nessa posição e vem limpando, né? Com o pincel aqui, ó, pega, molha no desengraxante, lava, né? Aqui nessa posição reta, né? Que o pessoal faz. Sim. Você vem lavando, ó, o desengraxante vem, escorre aqui atrás do último peão e cai entre o free hub e o cubo. Daí vem parar no rolamento. Então, isso daí acaba desengraxando o sistema. E nesse último pinhão também, no 11 ou 10 que seja, você vem lavando aqui, né, reto, o desengraxante desce aqui e entra aqui para dentro, que também tem outro rolamento no free hub, né? Então, peguei muitos casos que esses dois rolamentos aqui do free hub, tudo enferrujado, tudo roncando, porque tinha acabado a Toda a lubrificação. lubrificação. Se você for lavar em casa, posiciona a roda inclinado. Tá, então em vez de primeiro desmonta a roda e aí posiciona ela inclinada para que não escorra para dentro do cubo. Exatamente. Então a tua recomendação, Johnny, é que quem for fazer manutenção em casa aí é possível, mas tomar cuidado com primeiro a frequência não ser exagerada, e a segunda é de montar, tirar a roda do quadro, colocar na posição inclinada e quando você for fazer o movimento, fazer meio numa diagonal para que o desengraxante não escorra para dentro do cubo e ele escorra para o chão. Exatamente. E também nas coroas. Quando você for limpar a coroa, né, inclina a bicicleta para você, né, deixando ela inclinado. E daí só lava a parte de... não é só lavar, mas você lava a parte de baixo e vai girando o pé de vela. Porque assim Ele escorre. escorre para baixo, né? Sim. E não, se você fizer aqui na parte de cima, ele vai escorrer e vai cair no movimento central. Encerrando o nosso papo de pedal de hoje, qual a frequência que a pessoa deve cuidar da sua bicicleta? E claro que uma bicicleta de triatlon, uma bicicleta de estrada, uma bicicleta de mountain bike ou de gravel tem usos diferentes e vai requerer manutenções diferentes. Mas, de uma regra geral, quando dá para dar uma limpeza em casa e quando faz diferença levar para uma oficina especializada para colocar o lubrificante correto, para verificar a lubrificação completa da bicicleta? Olha, outra pergunta interessante. Muitos clientes perguntam isso aí. Com que frequência? Eu diria uma frequência de entre 8 a 10 semanas, né? Se a pessoa usa 3 a 4 vezes por semana, né? De 2 em 2 meses para levar a bicicleta na oficina para fazer uma limpeza, né? A limpeza que eu digo a gente lá na oficina de praxes tirar pé de vela, tirar a corrente, tirar o cassete, tirar as polias e lavar separadamente. Daí lava a bicicleta toda, né? Checa todos os ajustes, todos os apertos, põe no lugar e lubrifica a corrente e checa todos os apertos, né? Isso aí a cada dois meses, 2 meses e meio, perfeito. Mas tem um porém. Se tomar chuva, é necessário que leve a bicicleta para a oficina para checar o quê? Caixa de direção, principalmente, e o movimento central. E olha só, das 3 situações que eu te falei agora, bicicleta eletrônico que usa, vamos falar da marca Shimano, que tem a bateria interna no canote, é imprescindível levar na oficina ou em casa mesmo, quando você tomar aquela mega chuva, tirar o canote, tirar a bateria e deixar secando. Olha só, nesse mês aqui, são 3 casos que a bateria arriou por conta da umidade. Porque deu curto na bateria ou pela umidade? Exatamente, por conta da umidade deu curto na bateria. Nossa. Inacreditável. Johnny, 2 clientes tiveram que trocar a bateria. Johnny, 4 histórias interessantes que a gente conversou aqui, que inclusive com aprendizado,
Eu queria convidar o nosso ouvinte a deixar aqui no comentário o que achou dessa nossa conversa e até que dúvidas ele teria para a gente fazer um outro papo de oficina e esclarecer essas dúvidas aqui com quem está com a gente na Gregário. Ah, perfeito. Estamos aí. Convido a todos aí a mandarem suas perguntas, né, suas dúvidas, para deixar o mais claro possível, mais fácil, né, de entender essa máquina espetacular que foi inventada. E da gente não criar problema, né? De que na boa intenção a gente não inventar uma coisa que cria um problema e pode atrapalhar nosso pedal. Não, exatamente.